Amar deveria ser algo simples. É o que dizem os filmes, é o que prometem as músicas, é o que a gente aprende desde cedo. Mas então por que amar às vezes dói tanto? Porque mesmo quando sabemos que algo é passageiro, ainda assim nos entregamos? E porque justamente os amores breves parecem deixar marcas tão profundas? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. E porque amar é difícil. E porque aquilo que dura pouco pode machucar tanto. Amar é perder o controle. Amar é um ato de vulnerabilidade. Quando você ama, você entrega algo que não pode mais controlar. Suas expectativas. Voltando a citar o filósofo Jean Paul, dizia que o outro tem o poder de nos transformar apenas com o olhar. Quando amamos, passamos a nos enxergar também através da visão de alguém. Isso é assustador, porque amar significa permitir que alguém tenha impacto real na nossa vida. Admitir que você pode perder, aceitar que não tem garantia. Amar é apostar sem contrato. E talvez por isso seja tão difícil. O medo da rejeição e da impermanência. Nós sabemos que tudo é impermanente. Pessoas mudam, sentimentos mudam e circunstâncias mudam. Mesmo assim, quando amamos algo, agimos como se aquilo fosse eterno. Talvez amar exija uma certa ilusão necessária. O filósofo Zygmunt Bauman falava sobre amor líquido, relações frágeis, fáceis de começar e fáceis de abandonar. Mas o coração não é líquido, ele se apega, e quando algo termina não dói apenas pelo que foi, dói pelo que poderia ter sido. Saber que você podia casar com aquela pessoa e ter 3 filhos pode te deixar muito triste. Então por que os amores passageiros machucam tanto? Existe algo curioso sobre amores passageiros. Eles acabam antes de se desgastar. Não há tempo para ver o lado mais comum, mais imperfeito, mais cotidiano. Ficou só na versão mais intensa. É como se a história fosse interrompida no auge. E o que é interrompido no auge virá idealizado. O que machuca não é a perda da pessoa, é a perda das possibilidades. A mente cria cenários. E se tivesse dado certo? E se fosse a pessoa certa no momento errado? Amores longos nos deixam memórias reais. Amores passageiros nos deixam fantasias inacabadas. E fantasias são difíceis de superar. Amar é enfrentar o próprio ego. Quando alguém vai embora, o que dói não é apenas a ausência. É a sensação de não ter sido o suficiente, de não ter sido escolhido. O ego entra em cena. O filósofo Nietzsche falava sobre como o amor muitas vezes é uma mistura de desejo e necessidade de afirmação. Queremos amar, mas também queremos ser amados de volta. Quando isso não acontece, ou acontece por pouco tempo, a dor é dupla. Perdemos o outro e perdemos a confirmação que éramos desejados. Se amar é arriscado, por que continuamos? Porque apesar da dor, amar expande quem somos. Cada amor, mesmo o passageiro, nos ensina algo. Sobre os nossos limites, sobre os nossos medos, sobre o que realmente valorizamos. Amores breves podem machucar, mas também revelam. Eles mostram que somos capazes de sentir intensamente. Isso é força, não fraqueza. Agora, para encerrar o episódio de hoje. Talvez amar seja difícil porque exige coragem. Coragem de se abrir, coragem de não saber o final. Coragem de aceitar que nem tudo veio para ficar. Amores passageiros não são fracassos, são capítulos. Alguns livros têm histórias longas, outros têm contos curtos que marcam para sempre. Talvez o objetivo não seja evitar a dor, talvez seja aprender que sentir mesmo quando dói. Ainda é melhor que nunca ter amado, porque no fim, a dificuldade de amar é o preço da profundidade. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que machuca, mas sim, valeu a pena sentir?